Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 2 do PET 1 2021 de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Como eu já falei na aula anterior, nós vamos trabalhar conteúdos revisionais ao longo do PET 1. Então, veja, por exemplo, que o tema das atividades deste PET, desta semana, são as transformações do espaço na sociedade urbana industrial. Conteúdo este estudado por vocês no nono ano. Então, vamos às atividades. A primeira questão. A metropolização corresponde ao processo de formação de metrópoles, que é acompanhado do crescimento acelerado de certas cidades, como reflexo da modernização e da concentração econômica em alguns pontos do território. Há, contudo, uma tendência atual de reversão, ou seja, de voltar, no crescimento das grandes metrópoles, porque indústrias e empresas do setor de serviços passam a escolher localizações geográficas alternativas às saturadas metrópoles. Ou seja, ao invés de escolher uma metrópole, procura uma alternativa a essa, onde não haja tanta saturação, não haja tantos congestionamentos, onde o preço do IPTU seja mais em conta, o preço dos imóveis também, a mão de obra seja mais barata, provocando com isso a redução nos índices de crescimento das grandes cidades e aumento dos índices de crescimento das cidades médias. Então, muitas dessas indústrias estão buscando as cidades médias como essa alternativa às metrópoles saturadas. Qual que é o nome que a gente dá a esse fenômeno? Esse fenômeno de reversão da metropolização. A gente chama de desmetropolização, gabarito letra B. Vamos ao número 2. De acordo com Marie-Françoise Durand, esse grupo seleto de cidades desenvolvem mais laços entre si do que com o meio ambiente local e mesmo nacional. Ou seja, elas transcendem o local, transcendem o nacional. O que está para além disso? O global, Elas acumulam, assim, todos os poderes de natureza econômica, financeira, política, de informação e cultural. Com o declínio do emprego industrial, concentram empregos altamente qualificados nas finanças, no direito, na pesquisa e nas inovações científicas e tecnológicas. A descrição refere-se a, logicamente, cidades globais, ou seja, elas transcendem a ligação local e nacional. Beleza, vamos agora ao número 3. Sobre o surto de urbanização que se verifica no mundo, é correto afirmar que a letra A está errada, porque ela diz o seguinte: é verificado com a mesma intensidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Atualmente, o ritmo de urbanização é maior nos subdesenvolvidos. Bom, então não é a mesma intensidade. Letra B. É provocado em todo o mundo pelos altos índices de natalidade, ou seja, os altos índices de nascimento. Isso pode contribuir, mas não é o principal fator que leva à urbanização. O principal fator que induz a urbanização é a industrialização e, como consequência desta, o êxodo rural, que é a saída de população do campo para a cidade. A letra C é um fenômeno característico dos países industrializados europeus. Não só europeus, mas também asiáticos, mas também americanos. Então, reduzir a um fenômeno apenas europeu é um problema aqui para a questão. Então, qual está correta é a letra D, que afirma que é mais intenso nos países subdesenvolvidos, tendo como causa o êxodo rural. Então, atualmente, a característica da urbanização é essa, ser mais intensa nesses países subdesenvolvidos, haja vista que ainda existe uma população rural significativa para que esta migre do campo para a cidade. Fenômeno este chamado de êxodo rural. Vamos ao 4. Observe a imagem abaixo. Então, observem aqui que nós temos uma densa área urbanizada contínua, não sendo visível a olho nu aqui, Não sendo visível a imagem aqui, o limite entre um município e outro.
Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensão da malha urbana dificulta a delimitação dos limites entre municípios vizinhos os de São Paulo. O conceito que melhor expressa a unificação da extensão territorial de vários municípios é conurbação, é o conceito técnico. Bom, não que isso daqui não seja uma aglomeração, né? Alguém pode pensar, é uma aglomeração. Não é uma aglomeração, mas o conceito técnico que se utiliza para dizer de uma extensa malha urbana integrada é conurbação. Ao número 5, o crescimento da população urbana mundial criou vários problemas em escalas diferentes nos principais grupos de países. Diferencie os processos de urbanização que ocorreram nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, destacando a proporção dos problemas urbanos apresentados em cada grupo de países. Então, vamos começar com os desenvolvidos. Neles, o processo de urbanização é antigo e aconteceu de forma lenta. Por ser lento, foi estruturado. Isso se a gente compara aos países subdesenvolvidos. Como foi lento, como foi estruturado, muitos dos problemas urbanos que foram verificados nos países desenvolvidos foram sendo corrigidos ao longo do processo. E nos países subdesenvolvidos? Neles, a urbanização é chamada de tardia. Por quê? Se comparada com os países ricos, ela ocorreu vários séculos depois. Só que, apesar de tardia, ela foi muito acelerada, muito agilizada, né? Muito rápida. E por ser muito rápida, vários problemas urbanos foram desencadeados e, em muitos dos casos, não resolvidos. Então, esse é o principal esses são os principais diferenciais entre a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Um beijo, obrigada por acompanhar até aqui e até semana que vem com a correção dos exercícios da semana 3. Um beijo, tchau!